And when they get sounds of you. Olá, é com alegria que nós vemos aqui, vamos nos unir para adorar ao Rei. Obrigado por nos receber na sua casa, amém? Vamos nos desligar de tudo e vamos nos concentrar em adorar o Senhor. Olha, mas quem vem lá é o meu amado.
gritar pro mundo inteiro ouvir: te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir: te amo, te amo. Eu não vejo a hora de te encontrar, e eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem, o noivo vem, sem demora, o noivo vem. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Nós te adoramos, Senhor, nós temos anseio pela tua santa volta, Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Fazer teu nome grande, grande, te adoramos mais que tudo. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Obrigada pela sua santa presença aqui, Jesus. Aleluia, Senhor, tu és santo. Temos uma só canção a exaltar o nosso Rei. Cantaremos para ti. Uma assembleia reunida, estamos prontos para vê-lo outra vez. Nossos corações a ti trazemos, consagramos, esperamos. Misericórdia e poder, Ele nos ouvirá, Ele nos ouvirá. Retorne a nós com suas grandezas, ó Deus. Queimamos por ti, anelamos por ti, Deus. Acenda o fogo em nossos corações. Queimamos por ti, anelamos por ti, Deus. Oh. Seremos uma só canção a exaltar o nosso Rei. Cantaremos para ti. Uma assembleia reunida, estamos prontos para vê-lo outra vez. Nossos corações a ti trazem.
Jesus, tua chama nos conduz. Nos voltemos a ti, retorne, ó meu Jesus, tua chama nos conduz. Nos voltemos a ti, retorne, ó meu Jesus, tua chama nos conduz. Nos voltemos a ti, retorne, ó meu Jesus, tua chama nos conduz. Retorne, ó meu Jesus, tua chama nos conduz. Retorne, meu Jesus, tua chama nos conduz. Retorne a nós, Senhor. Retorne com suas grandezas, Deus. Retorne a nós. Retorne com desejo de te encontrar com genuinidade. Retorne com suas purezas. Retorne a nós com amor e com poder. É tempo de clamar. É tempo de erguer os muros. Te desejamos, É tempo de clamar. aleluias. Permanecer Aleluia. Santo, em santo, ti. santo, digno de glória e honra. Digno de glória e honra. Força e poder. Só tu és digno, Jesus. É tempo de permanecer Aleluias. Tu és em santo, ti. santo, santo. Você em sua casa, que ouve essa canção e meramente às vezes está apenas assistindo, participe, porque o maior desejo de um pai é quando um filho se volta porque o ama e não porque tem interesses. Feche os seus olhos agora. Se volte ao Senhor, desejoso por quem Ele é. Desejoso por aquele que te resgatou e aquele que te apresentou vida. Vida, a vida a qual ninguém, nem o homem, nem o ser pode te oferecer. Regozijem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, pois Ele é provisão, pois Ele é segurança. Você tem um Deus, nós temos um Deus. Alegrem-se, alegrem-se. Louvado seja o teu nome, Senhor. Restaura, Senhor, os corações que se quebraram, que se esfriaram. Retorne essas pessoas que se perderam na tua presença e começaram a caminhar em caminhos tortuosos. Retorne, Senhor. Retorne a esse ser totalmente vendido, totalmente corrompido. Retorne, Senhor. Retorne, Senhor. Retorne, Senhor.
pois não há outro. Nos céus, debaixo dos céus, debaixo da terra, só o Senhor é digno. Digno. Tu és santo, santo Jesus. Retornemos com tuas grandezas, ó Deus. Queimamos por ti, anelamos por ti, Deus. Acenda o fogo em nossos corações. Queimamos por ti, anelamos por ti, Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu queria compartilhar um princípio nessa noite com vocês, muito importante, instruí-los acerca de algo que faz parte da nossa caminhada cristã. Eu queria ler um texto lá em Mateus, capítulo 23, capítulo 22, versículo 37, diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Aqui Jesus ele está falando sobre o primeiro mandamento e maior mandamento. Ele diz que é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente. Esse deve ser o nosso papel para com Deus. E o Evangelho é tão maravilhoso porque Deus ele nos ensina, Ele é um Pai que nos ensina com atitudes. Ele faz, Ele nos ensina fazendo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele nos ensina como Pai, praticando, que nós temos que dar, assim como Ele deu, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. E nós, por amarmos a Deus, o que nós daremos ao Senhor? Eu queria ler um outro texto, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz assim: e Deus que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Sabe, eu tenho pensado muito nesses dias que nós estamos passando. E quanto maior a incerteza que nós temos no nosso coração de como vai ser o futuro, de se eu vou continuar empregado, se eu vou ter aquilo que comer, se eu vou ter aquilo que beber, aquilo que vestir, como que eu vou pagar minhas contas, mais a gente começa a pensar sobre reter, sobre segurar, sobre guardar. E quero te falar uma coisa, é muito bom que você se planeje e você guarde um pouco daquilo que você tem recebido, daquilo que você tem, que Deus tem te dado. Mas em relação ao reino de Deus, em relação à obra de Deus, nós temos que ter um coração sempre disposto a dar, porque dar é uma característica daquele que ama. Como nós lemos, Deus amou e Deus deu. Essa é uma característica daquele que ama. E se nós temos que amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, o que nós precisamos fazer? Qual é a característica que nós precisamos manifestar? Entrega, dar. E a gente fica com medo de ofertar, a gente fica com medo de dizimar, a gente fica com medo de primiciar, porque a gente não sabe como que vai ser o amanhã. A gente fica com o nosso coração preso nisso. Mas Paulo está instruindo a igreja de Corinto e diz que Deus ele dá semente para semear e pão para comer. Cara, você que tem semeado, você que tem plantado, não vai faltar semente na tua mão. Não vai faltar pão para você comer. Porque é Deus quem dá a semente para aquele que vai semear. Aquilo que vai chegar na minha e na tua mão, é Deus quem dá. Mas para que Ele dá? Para nós guardarmos e retermos? Não.
para nós também semearmos. Aí Paulo continua dizendo, Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita. É isso que nós declaramos sobre a vida de vocês, Gravidade Zero. É isso que nós declaramos sobre a vida de vocês que nos ouvem nessa noite. Uma grande colheita da parte de Deus para você que tem o seu coração disposto a dar e a semear, como resultado da generosidade de vocês. Que o Senhor nos ajude a ser assim. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. Então, qual que é o motivo que Deus nos fará ricos? Para que nós possamos dar com generosidade. Então eu quero te encorajar e te instruir nessa noite. Pega aí o nosso Pix, anota aí que vai estar aí na tela aparecendo. Está aqui atrás também. Transfere agora, faz um Pix, eu desafio a você. Faz a sua transferência, não deixe, não pare, não segure, não retenha. Pelo contrário, dê, oferte, entregue, semeie, porque Deus tem uma boa colheita para nós, Ele não vai deixar faltar. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Sabe, muitas pessoas, talvez como eu e como você, foram alcançadas pelo Evangelho que foi pregado aqui dentro de uma igreja. Então é muito importante nós como igreja ofertarmos e mantermos, sermos aqueles missionários mantenedores daqui, da nossa igreja local. Isso aqui está no coração de Deus. Então eu convido a você a ter uma atitude de generosidade nessa noite, a demonstrar, manifestar a característica do amor, que é o quê? Entrega. A característica do amor, uma das é entrega, porque Deus ama e Deus dá. Porque nós amamos, nós damos, nós entregamos, amém? Aleluia. Eu queria incentivar vocês, instruir vocês sobre isso. Tem 3 princípios que nós não abrimos mão aqui, que é a oferta, é aquilo que eu proponho no meu coração, como Paulo diz em 2 Coríntios 9:7, aquilo que a gente propõe no coração, livremente eu dou. O dízimo, que é no mínimo 10% de tudo aquilo que eu recebo, do meu salário, daquilo que chega nas minhas mãos, eu dou. E a primícia, que é aquilo que vai mover o sobrenatural. E a primícia nós entregamos direto para os nossos pais espirituais dessa casa. Eu quero te incentivar, te encorajar a ter uma atitude diferente. E você vai ver que Deus não vai deixar faltar semente nas tuas mãos. Porque é aquele que dá semente para aquele que vai semear. E dá o pão para aquele que vai comer. Amém? Eu queria orar com você. Eu queria te encorajar a, nesse momento, entregar, a colaborar conosco aqui. Vamos manter tudo isso aqui funcionando, para que quando a gente acabar com as restrições e nós pudermos voltar, nós tenhamos um templo para nos reunir e a gente possa novamente estarmos todos juntos no mesmo lugar, com a luz, com a água, com todas as nossas acomodações aqui. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Pai, em nome de Jesus, eu oro a fim de que o Senhor, Deus, provenha semente na vida de cada irmão que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor faça um milagre sobrenatural sobre a vida de cada pessoa que tem entendido, Senhor, o princípio da oferta, do dízimo e da primícia. Senhor, em nome de Jesus, que se movam as águas, que se movam, Senhor, as circunstâncias e as situações a favor desse irmão, dessa irmã que está nos assistindo agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, que no nosso coração, Senhor, o nosso coração floresça generosidade, que ela cresça, que ela seja progressiva, que ela seja constante, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser presos às finanças, presos ao dinheiro, Senhor, mas que nós possamos ter a atitude como o Pai teve para conosco, que entregou, que deu o seu Filho. Pai, em nome de Jesus, prospera essa casa, prospera esse lugar, prospera essa igreja, prospera essa cidade, essa nação. Nós oramos assim em nome de Jesus.
Te encorajo agora e faz o Pix, faz a transferência, oferte, dizime e primicie. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração. Olá, graça e paz a vocês que nos assistem de algum lugar, a você, família Gravidade Zero. Sejam bem-vindos a mais um G0 Experience Online. Quero essa semana conversar com vocês com base naquilo que Deus colocou muito claramente ao meu coração. E Deus descortinou diante de mim um cenário, um panorama de transição a qual Ele tem nos submetido. Falo desta transição especificamente sobre a iluminação daquilo que Deus tem feito conosco, comunidade de fé, Gravidade Zero, e também aquilo que eu creio que Deus está fazendo ao redor da terra. Deus, nesta noite, me deu um título curioso para esta mensagem. E eu intitulei essa mensagem desta forma: Nós, a ponte e o elefante na sala. Curioso, não? Enfim, o fato é que todos nós, como Igreja de Cristo na Terra, situados dentro da timeline ou dentro do desenrolar da história da igreja na linha do tempo, nós, como corpo de Cristo, neste presente momento, através das revelações progressivas a qual Deus tem dado a cada geração, através das verdades presentes, nós temos sido muitas vezes confrontados, desconstruídos e edificados constantemente. Temos sido desafiados, confrontados na nossa maneira de pensar, nas nossas estruturas mentais. Ou seja, todos aqueles que estão hoje ao redor da terra, ouvindo e considerando as verdades presentes, se submetendo a elas, impreterivelmente passarão por transições e ajustes na edificação do corpo de Cristo. Portanto, é necessário nesses dias nós sempre nos perguntarmos, como forma de nos assegurarmos de que estamos fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Como Deus nos diz, julgue o homem a si próprio. Será que a obra que eu tenho feito em nome de Deus e para Deus está sendo executada com exatidão? Este será sempre para nós um assunto recorrente, exatidão. Nós falávamos sobre isso a semana passada. Portanto, este é um texto também que para nós será recorrente. 1 Coríntios capítulo 3, dos versos 9 a 11, na versão revista e corrigida de Almeida, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que aquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E logo em seguida, dos versos 18 ao 23, do mesmo capítulo, Deus nos exorta, ratificando, consolidando ainda mais o temor e o cuidado que devemos ter nesta edificação de uma obra que não é nossa. Está escrito assim no verso 18 ao 23: ninguém engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua palavra. Senhor, nós somos profundamente gratos porque o Senhor tem nos dado pães que descem dos céus como iluminação para este tempo presente. Senhor, obrigado porque nesta casa não tem faltado pães. Obrigado, Senhor, porque Tu és o verbo vivo que se fez carne e encarnou, Senhor, e está entre nós, está em nós.
Senhor, nós te pedimos, ilumina o nosso coração e o nosso espírito, de maneira que nós possamos compreender de maneira integral e perfeita qual é a tua boa, integral e perfeita vontade. Espírito Santo, fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito. Nós queremos ouvi-lo no Espírito e compreendê-lo pelo Espírito. Quais são as tuas verdades presentes para este tempo presente, para que nós possamos nos mover apostólica e profeticamente como igreja do Senhor neste tempo, de maneira precisa, de maneira exata, de maneira que as pessoas possam ver o testemunho perfeito de Cristo através de nós. O reino de Deus, assim como é no céu, se expressando na terra, através de nós, o Cristo em nós. Que seja assim, Senhor, conforme nós oramos, conforme nós cremos que o Senhor tem feito neste tempo, em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém, amém. Deus está dizendo assim para nós: olhem como cada um constrói, considerem como cada um constrói. Porque ninguém pode botar outro alicerce além do que aquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Ora, posto isto, nós precisamos nos encher de temor sempre, julgando a nós mesmos e nos submetendo a um modelo, a um padrão, ao modelo e aos desenhos originais. Precisamos todos os dias levantar um inventário diante de nós para que nós possamos ver o que de fato estamos edificando. E eu falo por mim, falo por nós. Que tempo precioso nós temos vivido diante das verdades que o Senhor tem descortinado diante de nós, nos liberado de amarras de religiosidade. Nesses últimos meses nós revimos inúmeros conceitos, nós fizemos inúmeros ajustes de rota, nós mudamos a nossa mentalidade, fizemos um reset mental, um mindset. A semana passada nós tivemos que reconsiderar a maneira como estamos orando, porque sobre o filtro e a perspectiva do novo pacto, eu preciso considerar de que maneira eu estou orando. E foi para mim, sobretudo para mim, uma quebra de paradigma, um rompimento absurdo. E a questão é séria, tão séria quanto vital. Ou eu entendo e me submeto ao desenho do dono da obra, ou então nós seremos meros pirotécnicos fazendo fogo estranho por aí. O que é que Deus está fazendo na terra hoje? O que Deus está fazendo na terra hoje é uma grande reforma, e nós precisamos entender o que é esta transição. O que Deus está fazendo hoje? Qual é a minha resposta como comunidade de fé dentro da minha geografia de atuação? O que é que eu preciso entender como comunidade de fé a respeito desta transição a qual Ele tem nos submetido? Eu estou em transição, nós estamos em transição. As nossas mentes precisam passar a entender o que são estas verdades presentes e nos submeter a essa saudável e vital transição. E hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre transição apostólica. Fique atento aí no teu lugar, aperte os cintos. Amém? Vamos lá. Guarde isso, toda transição é complexa, é custosa, é muitas vezes cansativa, é combatida. Porque primeiro ela tem que acontecer aqui, em nossa mente. E se não houver uma mudança de mentalidade, não haverá mudança de sacerdócio, de governo, de ordem e de fundamentação. E por isso o nome curioso e o título da mensagem, porque a transição é como conduzir um elefante por dentro de uma casa sem que ele danifique a mobília. Exige cuidado, exige sabedoria, exige paciência. E volto a dizer, cobrará de nós uma renovação de mente, uma ponte mental que nos conduza de fato ao local aonde Deus quer nos levar. Então eu deixo outro texto recorrente para nós, Romanos 12:2, na versão NVI: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes, ou seja, para que sejam capazes, então eu preciso considerar que é possível não ser capaz de experimentar uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu preciso, é imperativo, renovar a minha mente, condicionar a minha mente, submeter a minha mente, para que nós possamos corporativamente experimentar qual é a boa, agradável e, sobretudo, perfeita vontade de Deus. Então eu preciso estabelecer essa ponte mental, eu preciso estar aberto para esta transição. Como é que eu vou conduzir este belíssimo elefante em uma transição saudável? É como dar um cavalo de pau num Titanic dentro de uma represa. É algo que exige esforços, demanda energia, demanda renúncia. Vamos lá. Eu quero dizer para vocês que muito da mensagem de hoje foi inspirada dentro do livro do meu pai espiritual, Cristiano Miranda, o livro Engenharia da Graça. Se você não leu, você está perdendo. E você precisa não ler apenas o Engenharia da Graça, mas os demais livros dele também. Então você entre lá na Gesera Store que você vai encontrar os livros. E no livro ele cita algo que eu achei muito curioso e que é uma grande verdade que nos abraça todos os dias. Hoje, em 2021, nós estamos vivendo a terceira revolução industrial, ou seja, as mudanças drásticas produzidas pela internet e pelos seus aparatos de acessibilidade, como smartphones e outros, trouxeram uma mudança tão radical às nossas vidas quanto se viu lá na primeira revolução industrial. A mudança tem sido brusca, radical, rápida, são rompimentos quase que diários. Existe um estudo curioso que diz que, olha só que interessante, uma criança de 7 anos, hoje, pode acumular tanto conhecimento quanto um César romano em sua época. Uau! Interessante e curioso estabelecer medidas, né, para mensurar o que hoje está diante de nós, diante de um smartphone, ou de um teclado de tablet, de uma tela de tablet. Você tem acesso a tudo. Em 1 minuto você tem acesso a tudo. E a informação é o produto do momento. Mas a questão é, o que é confiável? Esse é o ponto. E por que a pergunta? Porque um dos ingredientes mais importantes desta transição, a qual o Senhor tem submetido a igreja universal na terra hoje, é a sabedoria. E a sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Pelo contrário, sabedoria é o conhecimento ordenado e aplicado por parte do Espírito, pelo Espírito, na dimensão da vida real, diária, que se expressa diariamente de dentro para fora. É um testemunho real acontecendo diariamente de dentro para fora. Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, quando fez o seu pedido a Deus, ele não pediu estritamente sabedoria, mas ele pediu um coração chama, que significa: dá-me, Senhor, um coração entendido, um coração capaz de ouvir. Um coração que ouve a voz de Deus. Então, ouvir a voz de Deus é outro elemento, ou outro ingrediente vital para que nós possamos transicionar com saúde, com segurança e avançar dentro da movimentação correta daquilo que o Senhor está fazendo na terra hoje, através do seu corpo. E a palavra transição significa o seguinte, segundo o dicionário. Guarde aí. Ato ou efeito de passar de um lugar para o outro, ou passar de um estado ou de um assunto para o outro. Transformação progressiva e evolução. Esses são os sinônimos da palavra transição. E é importante, quando a gente fala de transição, que não significa fazer transição necessariamente sair de algo ruim para algo bom, ou de algo que não funciona para algo que funciona.
mas sobretudo significa ouvir a Deus com precisão, para que com sabedoria nós possamos discernir propósito, tempo e modo dentro da edificação do corpo de Cristo na terra. Vamos ler o que está escrito em Efésios capítulo 4, dos versos 1 ao 13, na versão NVI. Está escrito assim, Efésios 4, dos versículos 1 a 13. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida ou distribuída por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aleluia. Uau! Aqui Paulo está fazendo uma explanação e nos apresentando de maneira muito clara a arquitetura interior da igreja. Aqui Paulo está descrevendo qual é a arquitetura interior da igreja segundo o arquiteto Deus. E ele está falando isso para o presente tempo. De maneira explícita ele mostra que esta igreja é um organismo vivo no qual a medida de Cristo é distribuída por meio de 5 graças ministeriais, tem um único objetivo: servir o corpo, produzindo crescimento e amadurecimento até que todos alcancemos a estatura plena de Cristo. Aleluia. Este é o modelo que Cristo nos deixou. É o que Paulo está aqui nos falando hoje, no presente tempo. Agora, qual é a realidade hoje no Brasil e no mundo? O que é que nós temos vivido hoje ao redor de nós, ou aqui, em todos os lugares? A maioria daquilo a qual nós chamamos obra de Deus, na verdade, não passam de projetos pessoais, conduzidos por uma visão pessoal e não celestial. Projetos, muitas vezes, não por uma fé, oriundos de tradições históricas que pararam no tempo e que desconsideraram Parousia e Aletheia, desconsideraram as verdades presentes e as revelações progressivas a qual Deus desenrola para cada geração. E esse é um dos maiores problemas que nós vivemos hoje: o desconhecimento do que é eterno e do que é transitório. Esse é um erro crasso e grave, recorrente na religião evangélica. Pois se nós não discernimos o que Deus está fazendo no tempo presente, nós continuaremos tornando definitivos elementos transitórios, tornando definitivos coisas que já passaram. Exemplo, a maioria sabe, mas eu e minha esposa somos arquitetos de formação. Eu trabalhei com arquitetura, engenharia, construção civil durante 25 anos, tive uma construtora. E modéstia à parte, eu conheço um pouco de construção civil. E se tinha uma coisa que eu fazia com muito gosto numa obra, era a limpeza final, a remoção de andaimes, para que eu pudesse contemplar a obra pronta,
E quando isso acontecia, quando havia ali a limpeza, a remoção dos andaimes e de tudo que havia dentro da obra, que propriamente dito não era obra, significava que eu estava entregando a obra, e aquilo era um alívio. Aonde eu quero chegar? Imagine você desejoso por comprar a sua casa própria. E então você chega na imobiliária e diz assim: olha, me leve em alguns lugares, eu quero que você me mostre algumas casas. E aí a casa mais bela, com a fachada mais incrível que você escolheu, e você com toda a expectativa abre a porta, e quando você abre a porta, você se depara na sala principal, no ambiente principal, com uma belíssima torre de andaime ali, vencendo o pé direito duplo. Uau, que frustração! Que coisa terrível! Que coisa horrível! Por quê? Porque aquela torre de andaime, ela não faz parte de uma obra já pronta. Ela tem um papel importante, ela não é um elemento importante no tempo a qual ela serviu para a edificação da obra, mas após a obra estar pronta, ela destoa de uma realidade presente. Faz sentido para você? Ou seja, aquele é um elemento que destoa de maneira gritante do restante de uma obra já terminada. E o exemplo é pertinente, pois os andaimes são estruturas móveis. Móveis. Elas ajudam a obra para que ela seja edificada, mas depois chega um tempo em que ela precisa ser removida. Abra comigo em Gálatas, capítulo 8, verso 18. Na versão revista e corrigida, eu tenho a seguinte passagem: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Uau! Veja, quando eu me distancio por desconhecimento, por teimosia, por ignorância, ou por quaisquer razões que sejam, quando eu me distancio da edificação segundo o modelo original, o qual o arquiteto e edificador é Deus, eu me torno um transgressor. Portanto, nós devemos considerar e estar sempre cheios de amor essas placas de alerta e de advertência que Deus levanta diante de nós. Por isso nós precisamos ouvir a Deus e considerar a sabedoria. Eu entendo que transicionar não é fácil, não tem sido fácil para mim. Eu lembro que o Cristiano falava isso para mim, mas eu não imaginava que seria tão custoso. Mas também não imaginava que seria tão maravilhoso, e tão belo, e tão gostoso. E como é bom aliviar a bagagem, como é bom poder agora estar livre de coisas que me prendiam e me arrastavam no chão, porque agora eu posso voar no Espírito. E eu sei que você que me acompanha e faz parte dessa comunidade e também está transicionando comigo, sabe exatamente daquilo que eu estou falando. É muito difícil deixarmos para trás os nossos bezerros de ouro, as nossas vaquinhas douradas. É muito difícil romper com os nossos paradigmas, que durante anos nos foram ensinadas e que nós mesmos passamos a ensinar, a começar por mim. É muito difícil termos a humildade para permitir que Deus nos abra os olhos e nos corrija rotas, nos alinhe pensamentos e nos ressignifique conceitos, a fim de que nós não desagrademos aquele que é o dono da obra. Porque do contrário, sem esta humildade, sem construirmos estas pontes mentais, sem renovação de mente, nós corremos o risco de deixar o andaime na sala. Por isso transicionar é como manobrar um elefante ao lado da cristaleira. Não é fácil. Nesses últimos tempos, Deus tem nos dado tantos exemplos claros dos próprios apóstolos originais, os apóstolos gigantes da fé, os apóstolos de Jerusalém. Eles estavam ali em transição. Ouçam, assistam a série Arquitetura 1, 2 e 3.
que fala claramente sobre essa transição, as quais os apóstolos originais precisaram passar por elas. Podemos citar João Batista, que eu não citei em outros momentos. A Bíblia diz que não houve homem maior, nascido de mulher, como João Batista. E no entanto, aquele homem gigante, que anuncia o Messias, que vê o Salvador passar pela sua vida, ele não para o seu ministério, ele não reconsidera aquilo que está diante dele, e ele continua o seu ministério e a sua jornada diante do Messias, desconsiderando que agora aquele que ele anunciava está diante dele. Ele não para as coisas para seguir o Messias. E aquele que anunciava a vinda do Rei de todos os reis, que batizou o Mashiach, o Messias, o Deus encarnado, ele não parou. Ele não parou a sua movimentação, porque ele estava no modo, ele estava online. É como por osmose, ele não para a sua movimentação. Ele não entendeu que estava se findando um momento da história e iniciando um outro momento, e ele precisava ajustar a sua movimentação. Eu estou falando de João Batista. Pedro, sempre Pedro. Nós sempre damos os exemplos de Pedro nestas transições, e Pedro, um general da fé, um gigante. Em alguns momentos foi parado literalmente por Paulo, e nós podemos ver ali em Atos 15, praticamente o capítulo inteirinho, sendo estabelecido um concílio a fim de que houvessem ajustes, realinhamentos, renovações de mente, uma reconsideração daquilo que Paulo, o apóstolo, é levantado aos gentios, e que, diga-se de passagem, não havia tido um encontro com Jesus de Nazaré. Havia agora trazendo diante deles iluminação, e era um confronto, uma quebra de paradigmas, e eles tiveram ali que fazer um concílio para trazer consenso acerca de ajustes que eram necessários serem feitos nos ensinos dos apóstolos de Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam carregados de bagagem judaizante. Em determinado momento, Pedro é enviado à casa de Cornélio para promover vida, para batizá-los com o Espírito Santo. Ele traz consigo aquelas mesmas bagagens de regras, as quais ele via que João Batista fazia, e ele então quer carregar aquelas mesmas regras do batismo de João Batista agora para o batismo do Espírito Santo. E então ele é interrompido pelo próprio Espírito Santo em meio ao seu discurso, e violentamente o Espírito Santo invade aquele local e batiza a todos. Uau! Está escrito assim em Atos 10, os versos 44 a 47. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água, para que não sejam batizados estes, que também não receberam como nós o Espírito Santo? Uau! Pedro tinha um método, Pedro tinha uma maneira de fazer as coisas, Pedro tinha o seu padrão de fazer as coisas, como ele havia aprendido. Não havia, obviamente, má intenção no coração de Pedro, nem dos apóstolos originais, cujos pilares da igreja de Jerusalém eram Pedro, João e Tiago. E nós falamos também sobre as quebras de paradigmas e as pontes mentais que Tiago foi obrigado a fazer, porque ele precisava transicionar, porque Tiago também estava carregado de rudimentos da religião. Era necessário a quebra e o rompimento desses paradigmas. Eles precisavam ajustar a sua movimentação.
Portanto, para Deus o que importa é que tudo o que façamos agora no pós-cruz seja feito em espírito e em verdade. Ou seja, compreender esta transição é saber e se permitir ser conduzido pelo Senhor no espírito. Eu vou repetir, no espírito. Se permitir ser conduzido de uma dimensão para outra. Do reino das trevas para o reino de Deus. De uma natureza para outra, de uma realidade para outra, de uma natureza para outra. Paulo, em determinado momento, olhando para os ensinos de Apolo, veja, Apolo, um grande erudito, um gigante na palavra, um gigante. Paulo percebe que os ensinos de Apolo haviam produzido algo consistente ali para a igreja. Mas Paulo fica intrigado porque havia alguma coisa que estava estranho. Ele percebeu que havia alguma coisa estranha. Porque aqueles homens estavam ortodoxamente cheios, mas completamente vazios de vida. E aí Paulo diz assim, em Atos 19, verso 2, que aqueles homens conheciam muito a palavra, mas lhes faltava vida. E então Atos 19, 2 é um choque. Ele lhes perguntou, vocês por acaso receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Uau! Uau! Apolo, um mestre erudito, um homem sugestionado como talvez, o escritor de Hebreus. Apolo estava ensinando desta forma e Paulo então tem um choque. Escuta, eu estou percebendo que alguma coisa estranha aqui. Vocês estão cheios da palavra, mas completamente vazios de vida. Vocês por acaso não receberam o Espírito Santo quando creram? O quê? Não. Nós sequer sabíamos que existe o Espírito Santo. Uau! Paulo discerniu que faltava vida. Eles tinham a letra, mas não tinham a vida. Era isso que o grande Apolo estava ensinando. Por isso Paulo confronta aqueles homens. Em outro momento Paulo confronta o próprio Pedro. Pedro, vocês conheceram Jesus de Nazaré segundo a carne, mas eu não. Eu o conheci no Espírito. O Cristo é diferente, é muito diferente. Vocês já pararam para pensar o porquê que Jesus de Nazaré, na verdade, escolheu homens absolutamente indoutos, simples, para serem seus discípulos? Por que Jesus não escolheu os mestres, os fariseus, um homem como Nicodemos, por exemplo? Será que eu e você, se estivéssemos ali na pele de Jesus, escolheríamos homens como os homens que ele escolheu? Por que Jesus não escolheu os doutores da lei? Sabe por que Jesus não escolheu estes homens? Jesus escolheu homens que não estavam presos a estruturas mentais, homens que eram livres, homens que não tinham seus nomes nos sinédrios, homens que literalmente não tinham rabo preso, homens que não tinham nada a perder. Foi esse tipo de gente que Jesus Cristo escolheu para mudar o mundo. Ele não escolheu os mestres, os fariseus ou os homens como Nicodemos. Ele escolheu homens que não tinham nada a perder, ou homens dispostos a perder tudo. Filipenses 3:10 diz o seguinte: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua... vou ler de novo. Quero conhecer a Cristo,
ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Uau! Aleluia! Mais um exemplo de transição mental. Moisés, um tipo e alegoria de Cristo, foi um desses homens que viveu uma transição violentíssima. Homem criado no palácio de Faraó, que recebeu a mais alta educação que um homem poderia receber na época. Ensinos e capacitação para ser príncipe. Conhecemos a história e de repente, do dia para a noite, aquele príncipe sofre uma transição brutal. E de príncipe ele é obrigado, do dia para a noite, a fugir para o deserto. E ele se transforma num pastor de ovelhas. E nessa posição ele permanece por 40 anos. 40 anos. E agora com 80 anos, Deus precisava de novo promover uma outra transição. Então, ele tem um encontro com Deus através de uma sarça que ardia em chamas. E aí Moisés tem a sua visão transformada. E Deus o envia. E ele o envia agora, não como um pastor de ovelhas e não como um príncipe, mas agora na condição de um libertador de toda uma nação. Agora ele é enviado como um libertador de um povo. Imagine a transição total e absoluta na vida daquele homem, na mente, na cultura, na vida, no habitat, em tudo aquilo. Tudo o que ele fez foi em obediência, sendo conduzido progressivamente por ouvir a Deus. Aquele que outrora era príncipe, agora atual pastor de ovelhas, tinha que remover uma mentalidade de pastor de ovelhas para se tornar alguém que conduziria um povo, toda uma nação, pelo deserto, um povo escravo até a liberdade, no deserto. É fácil para nós hoje falar dessa história. É gostoso a gente ouvir falar dessa história. Mas pense nos níveis de transição que Moisés teve que enfrentar. Imagine a transição brutal em todos os âmbitos da vida daquele homem. A unção pastoral para Moisés serviu para um tempo. Foi suficiente por um momento, para um cuidado, para uma dimensão, para uma geografia e para um nicho da história daquele homem. Mas agora Deus precisava promover uma transição e ele precisava se abrir, ter uma ponte mental que o conduzisse por um rompimento que produziria essa transição, não apenas na sua mente, mas na mente de toda uma nação. Moisés agora precisava de uma nova unção, uma unção apostólico-profética para produzir o que em meses, o que em anos, em muitos anos, não havia sido produzido. Quero dizer para você, meu irmão, que está aí na sua casa, que há um manto, há uma liberação sobre a face da terra de uma unção apostólico-profética. Há uma liberação dos céus, há uma liberação dos céus, há uma liberação dos céus sobre a terra, caindo sobre o ombro dos homens que entendem e estão abraçando o seu chamamento. Davi é um outro bom exemplo. Quando Davi ouve aquela afronta por parte de Golias, ele não estava enxergando um mero gigante. Davi possuía uma visão corporativa. Ele sentia a dor da afronta por toda a nação. Ele sentia a dor e a indignação de uma afronta a todo um povo. Não se tratava de uma indignação pessoal. A sua movimentação, Davi, não tinha a ver com interesses pessoais. Davi não estava ali tentando promover o seu ministério ou o seu nome. Não. Davi era o único que possuía aquela unção de rompimento, a visão, a coragem suficientes que estavam somente naquele homem, no depósito espiritual de Davi.
Então Deus o equipa, guarde esta palavra, equipa, com 5 pedras, símbolo da unção plena produzido pelos 5 ministérios. E ele faz o que um exército inteiro não foi capaz de fazer. Nós vamos falar um pouco depois sobre a questão dos 5 ministérios. Mas é importante a gente pontuar uma questão. Qual é o cenário mundial hoje diante de nós? O que estamos edificando por aí? Como a igreja do Senhor se apresenta por aí? Qual é o testemunho? Infelizmente o que vemos é o avanço galopante de uma agenda progressista que vai pavimentando a vinda do anticristo e promovendo tudo que é amoral e anti-Deus, e que hoje já está dentro da igreja. E a maior evidência disso é a deturpação completa de todos os critérios e balizadores morais que sempre conduziram a nossa sociedade, a sociedade ocidental. E o pior, dentro desta cultura evangélica ou da religião que se faz em nome de Jesus, o que mais se vê é a luciferização do ser, que traduzida é o seguinte: é falta de temor, falta de sabedoria, vaidade e ego que excede em força a luz do sol. É isso que vemos. O panorama hoje nas instituições religiosas e da religião que se faz em nome de Jesus tem como termômetro o sucesso, o número de pessoas, de likes nas plataformas digitais, ou o número de pessoas que se reúnem nos cultos de domingo. É por isso que Deus vê a necessidade de uma reforma, porque nós estamos absolutamente cegos e envaidecidos, edificando obras pessoais em nome de Deus. A igreja está cheia de consumidores e pessoas que não amadurecem. Por isso é um tempo de câmbio de mentalidade, de um reset de mentalidade, de um ajuste de visão. E agora, com estas mudanças drásticas e rápidas que acontecem todos os dias, nós precisamos entender que muito do que foi bom ontem, guarde isso, muito do que foi bom ontem e que deu certo ontem, pode ser exatamente o que nos deixará de fora dos planos de Deus hoje e para a próxima estação. Eu vou repetir: aquilo que deu certo ontem, aquilo que foi bom ontem, pode ser exatamente o que nos deixará de fora dos planos de Deus na estação seguinte. Deus nos pergunta: você está ouvindo a Deus? Porque Deus segue falando. E assim como os apóstolos de Jerusalém, nós precisamos entender que em alguns momentos, e o momento é hoje, é agora, nós precisaremos mudar a nossa estrutura de pensamento. Ou seja, os nossos sucessos ou insucessos, nossas movimentações numa estação passada podem ser um entrave ou um empecilho no processo de transição para a próxima estação. Noé foi alguém que experimentou uma transição. E se houve alguém que não teve a aprovação das pessoas, foi este homem, Noé. Portanto, dentro do pacto eterno que Deus fez com a humanidade, não se discute a palavra imutável, nem seus fundamentos eternos, mas a revelação é progressiva, e é uma tecnologia que vai avançando e aumentando conforme o destino profético de cada geração. Eu preciso considerar isto. Isso é muito importante. Lembre-se que o grande tema da Bíblia não é salvação, é administração. Do grego oikonomia, que significa administração doméstica. Tem a ver com economia. Certa vez Jesus foi perdido pelos pais. E é importante dizer que Jesus não estava perdido. Ele foi perdido pelos pais dentro do templo. E quando indagado: onde é que você estava? Jesus responde: por que me perguntam? Não sabem que eu estava cuidando das coisas do meu pai? Lucas 2,49. Não foi Jesus que se perdeu. Jesus ficou
conscientemente em Jerusalém, mas os seus pais não entendiam a movimentação de Jesus. Isso significa que Jesus não se sujeitava aos seus pais? Pelo contrário, Jesus sempre se sujeitou aos seus pais. Portanto, como ministros competentes do novo pacto, nós precisamos aprender a administrar bem o que nos foi confiado, a cuidar das coisas do Pai, a fazer estritamente a vontade do Pai, a orar: Senhor, mostra-me qual é a tua vontade, o que o Senhor está fazendo hoje na terra. Senhor, qual é o meu posicionamento hoje? Mostra-me a tua vontade hoje e agora. Por quê? Porque nós estamos no meio do caos e nós precisamos governar em meio à Babilônia. Não importam as circunstâncias, não importa o caos. Aleluia. Eu estou praticamente finalizando. Deixa eu te perguntar, o que você acha que é ser livre? Eu falei um pouco sobre isso a semana passada. Liberdade não é fazer o que eu quero. Fazer a obra de Deus não é fazer do jeito que eu quero. Não é fazer do meu jeito. Não, existe uma forma exata de se fazer. Liberdade é fazer exatamente o que eu nasci para fazer. Liberdade é eu estar no centro da sua vontade e fazer estritamente aquilo que eu nasci para fazer. Liberdade eu só encontro quando eu administro e quando eu cuido das coisas do meu Pai. E se eu não sei o que eu devo fazer, eu paro. Se eu não sei o que deve ser feito nesse tempo, então eu paro. Porque se eu faço algo sem saber aquilo que eu devo fazer neste tempo, então eu não sou livre, eu sou escravo de um projeto pessoal. Por isso, mais algumas perguntas como placas de alerta para essa geração sem freio. Quem está me enviando para esta obra? Quem me enviou para esta edificação chamada Igreja do Senhor? Eu estou sujeito a alguém? Minha vida e família estão alinhadas aos desenhos eternos de Deus? Minha vida e família estão submetidos a este pacto eterno de Deus no qual eu estou inserido e só existo por causa dele? Minha oração nestes tempos é para que o Senhor nos encha de temor, para que possamos efetivamente manifestar e expressar o reino dos céus na terra, porque o rei deste reino agora habita em mim e em nós. E o espírito da profecia é justamente a manifestação deste Cristo, é o testemunho do Cristo. Aonde? Em mim, em você. A Bíblia diz em Romanos 8:19 que o mundo arde em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Somente aqueles que têm o DNA do Pai podem revelar o Espírito do Mashiach, do Pai, o Espírito de Deus. Aleluia. Transição apostólica, meu irmão, não é algo simples. A transição apostólica, de fato, é como manobrar este elefante ao lado da cristaleira. É como conduzir um Titanic. É uma obra lenta, paciente. Precisa respeitar as coordenadas. Nós acabamos de ver agora o prejuízo de bilhões de dólares, porque um navio de proporções gigantescas fechou o canal de Suez. Se ele não respeita as coordenadas, se ele não respeita exatamente as coordenadas, você corre o risco de afundar esse grande navio. Por isso, obrigatoriamente, nós precisamos estar abertos para estas mudanças a qual o Senhor tem promovido, a começar pelo piloto, pelo condutor, e depois, corporativamente, Deus vai tocando todas as outras partes do corpo. Portanto, irmãos, atalaias, levantem-se, preparem-se, pois é isto que Jesus está fazendo nestes dias, uma grande reforma,
uma reforma apostólico-profética, liberando um espírito, um manto apostólico-profético, ativando apostolicamente os líderes neste tempo, identificando unções e ministério, e nos liberando e nos revelando quem somos nele, para que nós entendamos qual é a vigência desses pactos, deste pacto e as fundamentações deste pacto, para que nós funcionemos perfeitamente como ministros competentes deste novo pacto neste tempo, transformando a sociedade. Aleluia. Lembre-se, nós temos a responsabilidade de compreender profeticamente as estações, para que eu não me torne um transgressor nesta edificação. Se eu não sei o que deve ser edificado, eu devo ajudar quem sabe. Chega de improvisações. O desenho de Deus é exato. Abra-se para o novo, meu irmão. Eu oro por você, aí onde você está. Vamos orar juntos. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Senhor, corporativamente, pedindo que o Senhor nos ensine, Senhor, a ouvir a Tua voz em meio a esse turbilhão de vozes, em meio ao caos que se instalou na terra. Senhor, nós cremos que há uma liberação de um manto apostólico profético. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, ouvindo a Tua voz, possamos responder de maneira responsável. Que nós possamos, meu Pai, estar abertos, disponíveis, humildes de coração, nos abrindo para o novo, para aquilo que o Senhor está fazendo hoje na terra. Senhor, mediante o Teu Espírito e estritamente pelo Teu Espírito, Senhor, que nós possamos entender qual é a Tua boa, agradável e sobretudo perfeita vontade. Senhor, para isso é imperativo que nós renovemos a nossa mente, que nós estejamos abertos, construindo pontes mentais, a fim de que o Senhor, através de revelações progressivas para este tempo, para esta geração, através das verdades presentes para este tempo, para este Kairos, Senhor, o Senhor possa nos ajudar a formatar este corpo e elevar a estatura do corpo até a plenitude de Cristo. Senhor, que nós possamos edificar este lindo projeto chamado igreja. Senhor, que a Tua igreja possa de fato ser a igreja gloriosa, sem rugas, ataviada, sem defeitos, descritas lá em Efésios. Senhor, porque esta é a noiva que o Senhor virá buscar. Esta é a nova Jerusalém que o Senhor virá buscar. Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja perfeita, sem mácula, sem ruga, Senhor, possa crescer e amadurecer através do exercício destas 5 graças ministeriais, e nós possamos formatar este corpo e elevar a esta estatura. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a responder bem em meio a esse tempo. Ajuda-nos, meu Pai, a humildemente nos abrir para aquilo que o Senhor está fazendo na terra hoje, agora. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem desconstruído, Senhor, muitos dos paradigmas que nos prendiam, Senhor, a religião, a coisas que chamávamos de obra de Deus e que não tinham nada a ver com os Teus propósitos. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos feito livres. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos feito leves nesta jornada. Obrigado, Senhor, porque fazer a Tua obra com exatidão é simplesmente ouvir a Tua voz e obedecer. Ajuda-nos, Pai, neste processo. Encha-nos de temor. Encha-nos de temor, a começar por mim. Encha-nos de temor. A todos aqueles que nos ouvem em qualquer lugar, Senhor, encha-nos de temor. Encha-nos de temor e revela a ordem e o fundamento do Teu novo pacto, a fim de que nós possamos nos mover como ministros competentes deste pacto, Senhor. Que seja assim, conforme nós oramos e cremos, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Obrigado por estar conosco até essa hora. Receba aí um abraço, um beijo, e nós nos vemos no próximo G0 Experience Online. Deus te abençoe grandemente. Até lá. Olá, graça e paz, igreja. Aqui é a pastora Vanessa.
e eu venho aqui te convidar a celebrar a Santa Ceia do Senhor junto conosco. Separe aí o vinho, que representa o sangue de Cristo, e o pão, que representa o corpo de Cristo. Vamos juntos ler as Escrituras lá em João 6, a partir do 52. Pegue aí sua Bíblia, separe o pão, o vinho, convide a sua família a estar junto com você, porque esse é um momento de muita alegria, de muito prazer na presença do Senhor. Então João 6,52 diz assim: Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram? Quem comer este pão, viverá para sempre. Aleluia. O Senhor Jesus, nessa passagem, está ensinando os judeus. Eles tinham acabado de viver uma experiência maravilhosa, milagrosa, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eles estavam ali seguindo Jesus após esse milagre e eles tiveram fome novamente. Então eles pediram mais pão, mas Jesus quis ensiná-los de que o pão que eles verdadeiramente deveriam se alimentar era o próprio Cristo, era o próprio Senhor Jesus. Comer dele, beber dele. Para os judeus isso era um horror, era terrível, porque segundo a lei eles deveriam comer, a carne dos animais, mas o sangue não era permitido comer. Por quê? Porque o sangue representa a vida. Então para eles aquilo era um traje, além de ter que comer de Jesus e beber de Jesus, Como que eles poderiam beber o sangue? Isso para eles era incabível. Mas o que Jesus estava querendo ensinar para eles? Ei, vocês precisam ter parte comigo. Ei, vocês precisam comer de mim pela fé. Vocês precisam beber do meu sangue pela fé. Nós que fomos chamados pelo Senhor, nós que fomos encontrados perdidos lá, sujos pela lama do pecado, fomos encontrados pelo Senhor e cremos que o Senhor Jesus é Deus. Cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador e como Senhor das nossas vidas. Quando nós temos esse discernimento, faz parte da vida cristã, da vida com Deus, que a gente coma de Cristo e beba do seu sangue. Jesus, quando foi crucificado, todo aquele sangue vertido, quando a lança furou o seu lado, não era sangue que estava correndo ali, era a vida. Era a vida para mim, era a vida para você. Uma vida agora que habita dentro de nós, que é Cristo Jesus. Então ele estava ensinando: ei, vocês precisam comer de mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não foi aquele pão que os seus antepassados comeram no deserto, aquilo só era uma representativação, aquilo só era algo representativo que apontava para Cristo. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Então quando nós comemos o pão, o Senhor Jesus está falando: participem das minhas feridas, participem das minhas dores, morram para si mesmo. Ei, bebam do meu sangue, porque é o meu sangue que gera vida em vocês. Foi o meu sangue que limpou vocês do pecado, que apagou o pecado de vocês, que deram uma nova vida para vocês, a vida de Cristo. O sangue de Jesus é a vida de Cristo em nós. Então é muito importante, queridos, que a gente celebre esse momento tão maravilhoso, fazendo parte
de tudo que Jesus fez na cruz, participando de forma efetiva e sendo gratos, porque esse é um momento de celebração, esse é um momento de alegria, esse é um momento de regozijo no Senhor, de podermos celebrar e comer o pão e beber do sangue de Cristo. Façam isso para que lembrem de mim. Façam isso em memória de mim. Se comerdes desse pão e beberdes desse cálice, nós teremos vida eterna. Vou repetir aqui para você. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Se alimente, queridos do Senhor. Celebre o Senhor. Viva para o Senhor, pelo Senhor. Ele gerou vida em você. Ele habita em você. O sangue dele nos trouxe vida e vida eterna. E esse é um momento maravilhoso para que a gente possa celebrar juntos a Santa Ceia do Senhor. Então façamos isso em memória do Senhor Jesus. Eu quero orar junto com você pelos elementos que representam o sangue e o corpo de Cristo. E eu gostaria que você orasse junto comigo. Amém? Papai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, para nos salvar, para nos resgatar. E de unigênito, Ele se tornou o primogênito dentre muitos filhos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que Jesus fez na cruz, pelo seu corpo moído, por todo o seu sangue vertido, que hoje nos traz paz, que hoje nos deu uma nova vida, a vida de Cristo em nós. E nós abençoamos, Senhor, esses elementos que representam o sangue e o corpo de Cristo. E nós queremos fazer isso com muita alegria, Senhor, nos alegrando de dentro para fora, crendo em tudo que Jesus fez. E queremos participar, Senhor, entendendo e discernindo o corpo para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Tome aí, junto com a sua família, o sangue e o corpo de Cristo. Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, cheia de alegria, e que você todos os dias se alimente do Senhor, através das Escrituras, através da oração, porque Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Deus te abençoe. And when they get south